Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa noite incrível, essa noite maravilhosa. Eu declaro realmente que somos vencedores, né? Como diz o filme, Invencível. Para mim é uma honra, uma satisfação estar recebendo vocês nessa live. E que realmente a noite de hoje seja de aprendizados. Deixa eu explicar um pouco, né, desse circuito de filmes. Esse circuito de filmes, ele foi criado, né, uma ideia que eu tive, para que toda semana, né, toda quarta-feira, às 19h57, a gente pudesse estar tendo um aprendizado com cada filme que é passado. E aí, com esse filme, no mínimo, a gente tirar 3 aprendizados e a gente possa trazer esse aprendizado para a nossa vida, né? A história do personagem, enfim, a gente pegar essa história e pegar os aprendizados. Esse é o ponto. Pegar os aprendizados e a gente colocar a cada semana na nossa vida, no nosso cotidiano. Antes eu queria dar as boas-vindas a Cris, a Lu, Marta, seja bem-vindo, Sebastião também, o Luiz, Odilon, sejam todos bem-vindos, tá? Para mim é uma satisfação tê-los nessa live. E eu vou estar chamando também a Cris para estar junto com a gente. Ela, toda semana, ela é jornalista, né? Ela tem... Olá, Cris. Obrigada. Já tá fazendo uma breve apresentação. Breve.
Estou Ah, adorando. Continue que eu estou adorando. então, jornalista, então é uma pessoa que adora filmes, tem ótimas posições, opiniões, então só agrega e só soma aos nossos aprendizados nas noites de quarta-feira, né, dos filmes. E eu espero que vocês que estão assistindo realmente possam, cada vez mais, né, a cada quarta, seja um momento de realmente aprendizado. Esse é o meu objetivo, esse é o meu, da minha missão é ajudar o maior número de pessoas, com dois pilares, crescer e contribuir, né? E para quem não me conhece, eu sou o Whindersson, né? Sou psicólogo, sou coach integral sistêmico, sou analista do perfil comportamental. Realmente, a minha satisfação, a minha gratidão é que vocês aprendam, tá? Aprendam e levem para a vida de vocês os aprendizados. E aí eu vou passar, né, a palavra para Cris, minha grande amiga, né, para ela poder se apresentar e o que ela quiser falar, fique à vontade. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada, meu querido, pelo convite. Me sinto lisonjeada por participar desses nossos encontros, né, do circuito. E está sendo um grande aprendizado para mim também. Nós estamos crescendo e nós estamos, eu espero que tenhamos um resultado positivo com esse circuito, porque nós estamos colocando, estamos semeando, né? Eu espero que lá na frente a gente consiga coletar bons frutos, né? Contribuindo com a vida das pessoas que vêm nos acompanhando aí, né? Marcando presença e os que estão chegando também, né? Verdade. Eu me chamo Cris Henriques, para quem não me conhece, jornalista, né? Digamos, eu estou engateando no aprendizado aqui do circuito também, porque a partir do momento que eu coloco as minhas opiniões, as minhas colocações, eu também acabo aprendendo também, né? Com as mensagens, as participações de quem está nos acompanhando e o próprio amigo aqui, Verdade. que é um grande conhecedor. Obrigado. Não, Fico nada. grato. E o diferencial desse circuito, né, você que está chegando, que você também pode participar, tá? Você que está assistindo a live. Se você sentir o desejo, você pode sinalizar, né, nos comentários, né? Eu quero participar, eu quero emitir a minha opinião, a minha visão sobre o filme. Se sinta à vontade para fazer isso e que realmente seja um momento de... Não existe certo ou errado, né? Existe visões aqui e que eu seja, né, o facilitador também, de uma certa forma, né, para direcionar alguns pontos, alguns momentos. Então, o filme dessa noite é O Invencível. Eu vou fazer uma sinopse rápida, né, só para contextualizar as pessoas. É um filme onde tem é uma família italiana que tem um personagem principal, onde adolescente ele está ali naquela fase rebelde e aí, em um certo momento, ele escolhe se direcionar para correr. E aí eles se tornam um vencedor ali, olímpico, e dentro desse percurso, ele é convocado para a guerra, né? Para as Olimpíadas, ali na Segunda Guerra, né? Um filme. E, diante disso, ele tem toda uma trajetória de, vamos dizer assim, fases, né? Vamos dizer que uma boa parte do filme ele apanhou muito, né? Vamos dizer assim. E dentro desse contexto lá na guerra, ele continuou, ele foi capturado. Então, e aí todo esse processo até ele realmente ser reconhecido mundialmente, né, pela fama que ele teve na questão do que ele foi campeão olímpico. Então, só para contextualizar, a família dele, né, como eu falei, é italiana, religiosa, então teve um pouco dessa questão. Então, se não fosse o esporte na vida dele, talvez
ele fosse preso, né, caísse em vício, né, fumar e beber. E aí ele mostra realmente, ele mostra que dentro desse percurso, ele vence vários desafios. Então a gente pode pensar, assim, só uma curiosidade. Esse filme foi dirigido por Angelina Jolie, né, que é a atriz, né, que ela fez a direção. Algumas críticas, né, em relação a ela como diretora, mas assim, o filme tem uma boa mensagem para você realmente persistir, ter fé, você acreditar, né? Acreditar em você, acreditar na situação, acreditar que realmente você pode ir além, né? Você pode muito mais do que você pensa que pode. Então, é bem interessante, só para já começar a falar um pouco, trazer um pouco da questão do aprendizado, né? Vamos pegar o que eu aprendi, que nessa transição, né, adolescente para o esporte, foi o que salvou ele, ali naquela situação ali, ele não acreditava muito nele. Ele não acreditava muito. Então, o amigo irmão dele, que aí entra a questão de uma pessoa, que a gente já comentou em outras lives, né, de filme, como é importante uma pessoa, o elemento uma pessoa para incentivar, né, a existência de uma pessoa para incentivar a gente crescer. E no caso dele, do personagem principal, foi a questão do amigo irmão, aonde ele fala assim, questiona, mas é como assim, para que você quer que eu corra? Aí ele acredita, né? Ele acredita no personagem, que é uma história verídica, tá? É uma história verídica, fatos reais. E nesse caso, ele passa, ele acredita, né? Ele não acredita inicialmente, mas começa a correr. Que aí a gente já pode tirar uma reflexão disso, que mesmo você sem acreditar em algo de pronto, mas se você se colocar em movimento, aquilo vai fazer sentido, né? Já que é uma pessoa que talvez te ama, te quer o bem naquele momento ele era um adolescente muito, tinha envolvido em briga, né? Essa questão de beber, então aquele caminho era o melhor caminho que ele podia fazer naquele momento. Então, só que ele não enxergava e não acreditava em si. Só alguém acreditar nele. E aí, por um pontapé, mesmo não acreditando, ele começou a treinar. Ele estava treinando a questão do físico, mas ao mesmo tempo ele estava treinando a questão da mente dele. Que isso, lá na frente, fez toda a diferença. É o que fez, em alguns momentos, ele sobreviver, mas, né, sobreviver, e outros até morrerem, né, por causa talvez essa falta de treinamento, né, se vocês vão entender um pouco ao decorrer da live, esse ponto, né, do treino e o sobreviver. E aí eu vou passar um pouco a palavra para a Cris, né, para ela colocar os aprendizados dela também. E se ela quiser falar também mais sobre o filme, né, talvez se alguma parte, né, do que eu falei do filme não foi colocado. Não, foi. Eu vou sinalizar um pouco sobre a experiência, né? Na verdade, não é nem a experiência, é a falta de experiência de Angelina Jolie, que ela tentou dar o máximo dela, apesar de não ter experiência, né? Ela tá ainda verde, né? Na parte da direção do filme, mas ela pecou por querer se dedicar tanto, trazer tanto afinco à história, por ser real, ela tomou aquilo como verdade para ela, que ela acabou puxando um pouco o filme, estendeu um pouco o filme, né? Mas foi de uma extrema dedicação
dos atores, porque a mudança da fase criança, rebelde, né, com a disciplina que trouxe através do esporte. Isso traz também uma grande importância para a gente mudar um pouco o nosso conceito, né? Não ficar só... Hoje em dia, esse negócio de educação, tecnologia, faz com que as crianças fiquem limitadas a trancada em seus quartos, sem que os pais nem acabem observando, né, a criação dos meninos, né? E acaba fazendo com que cresçam alguns, né? Não vamos generalizar, mas acabam fazendo com que sejam adultos enfraquecidos, que conseguem ser fortalecidos ou tentar se reconhecer, se autoafirmar como uma pessoa através de um personagem, né? De um joguinho, que eles usam aquela coisa de luta, de querer se colocar como uma pessoa forte, uma pessoa invencível, como a história que o filme traz, né? E, na verdade, no seu mundo real, se torna uma criança insegura, uma criança que vem com algumas frustrações, porque não teve o seu tempo exato de ser criança, né? A nossa educação de antes, né, de alguns colegas que estão aqui nos acompanhando, foram totalmente diferentes do que hoje nós estamos encontrando nas nossas famílias, né, nas nossas modernas famílias, né? Hoje em dia uma criança não pensa mais numa bola, ela hoje sonha com tablet, né? E isso acaba fazendo com que até os pais se nulem até, né, de algumas interações, né, integração familiar, que por conta de tudo isso, da tecnologia que está acabando cessando as famílias, né, exacerbando a visão que hoje, antigamente, você podia olhar e perguntar ao pai, olha, qual é o brinquedo que seu filho mais gosta, qual a cor que seu filho mais gosta, e ele não vai saber responder. Porque a preocupação hoje é um tablet moderno, daqui a um ano ou menos de um ano já está sendo lançado outro, e aí isso te nula, né? Acabou aqueles pátios com bola, com gude, com várias brincadeiras, que hoje em dia já nem praticamente são nulas. São poucos os pais conservadores que fazem com que crie uma balança. Né? É importante o filho estar sabendo, estar interagindo, né, nesse meio, porque isso está crescendo, a nossa realidade agora é outra, mas também é importante a criança ser criança, né? A criança ter a fase de criança. Às vezes eu fico sentida, porque eu chego numa rua e estou vendo uma criança vestida como um adulto mirim, né? Aí a gente fica sem ter bom senso, sem ter equilíbrio. Né? A criança fica sem ter uma identidade, sem firmar sua identidade. Coisa, aí faz crise, mas e o filme? O filme retrata isso. Retrata isso como? Ele estava com a identidade dele perdida a partir do momento que ele não tinha limite. Ele não tinha nada que regrasse ele, nada que dominasse ele. A surra, só que diversas surras que o pai utilizava como educação ou punição ou algo do tipo, só estava só agregando a ignorância de ambas as partes. Né? O filho ficava cada vez mais arredio e o pai não tinha a habilidade de sentar com seu filho e interagir com ele, buscar o porquê disso, para tentar amenizar, se não conseguisse resolver, mas pelo menos tentar se amenizar, né? Aí vamos puxar mais um pouco para cá. Hoje em dia, quando a gente olha para os nossos filhos, né, em termos, esse problema que nós estamos enfrentando agora, fez com que a gente tivesse uma outra realidade da que a gente já não estava mais acostumados. Ai, como, Cris? A gente não estava tendo a disciplina de observar os nossos filhos, né? De saber o que estava acontecendo com os nossos filhos. Né? A gente não tinha mais aquela visão de chegar e dizer assim, nossa,
O que é que está acontecendo que chegou hoje, bateu a porta do quarto? Por que está com muito tempo com a porta do quarto fechada? Cadê a conversa? Né? Cadê aquela essência de estarmos em um determinado horário, que não seja o meio-dia por causa do trabalho, mas que seja em qualquer outro local, para que a gente consiga se reunir com a família numa mesa, né? Hoje em dia cada um senta num sofá, numa parte do cômodo da casa e faz suas refeições sem nem ter mais aquela troca, né, de informação, como foi seu dia. E isso faz com que a gente crie personagens, né? Hoje a gente tem uma diversidade de jogos. Então, gente, o que é que a gente faz para disciplinar nossos filhos? Nós vamos bater? Nós vamos precisar de uma pandemia para ter um olhar mais cuidadoso com os nossos filhos? Não. A gente tem que procurar se alinhar a eles. O que é que a gente faz? Vou pegar aquele joguinho, vou me interessar por aquele jogo, perguntar, tirar uma dúvida, trazer um filme para dentro de casa, que me traga um elo, que faça uma ponte entre o que eu perdi de meu filho e o que eu estou querendo conquistar dele, onde eu quero alcançar. Isso é importante, sabe? Esse negócio de agregar leis que, se bater no filho, vai preso, vai isso, vai aquilo. A gente está criando monstrinhos mirins, sabe? Eu não acho válido isso, apesar de ser uma operadora do direito, eu não acho válido isso. Eu acho que a criança ela tem que passar por todas as situações. O castigo, né? Não vai. Meu pai me ensinou como vira a cara para a parede, naquele horário daquele desenho que você mais gosta. Nunca precisei apanhar. Meu irmão está aí marcando presença e sabe disso. Por quê? Porque a gente temos que nos qualificarmos. Eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho que ter essa cultura, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que buscar disciplinar meu filho, procurar alcançar o meu filho, sabe? Sem precisar estar trancafiado em casa para poder ser obrigada a chegar e dizer, gente, vamos abrir as escolas correndo, porque eu não sei lidar com aquela criança. E não existe isso. Porque quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe, né? A gente não chega com o manual, mas na hora que a gente começa a sentir que somos responsáveis por aqueles serizinhos que a gente colocou no mundo, a gente começa a uma troca, sabe? É contribuição e retribuição. Então a gente tem que buscar isso. Aí o que acontece? Hoje se fala muito de um ponto forte no filme, que é a resiliência. É um modismo, né? A gente às vezes levanta uma bandeira e de repente muita gente não sabe nem o significado dela, nem a proporção de onde isso pode ecoar. E a gente tem que procurar analisar. Eu vou levantar essa bandeira por quê? O que é que me motiva a isso? O filme, apesar de ter muitos anos atrás, né, ele é da década, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, é de 1979, algo assim do tipo, mas você vê que ele, apesar dele estar tão atrás, nós estamos no século XXI e ele nos remete a isso, a essa importância. Então a gente tem que procurar aproveitar, vou puxar a sardinha aqui, aproveitar essa oportunidade do circuito dos filmes e procurar não só ver esses filmes que a gente está colocando aqui, mas algum filme que traga, que nos remeta a pensar, a um gatilho. O que é que eu preciso mudar na minha vida? O que é que esse filme quer dizer? Qual a mensagem que ele quer passar para mim? O que é que a experiência de um pode me trazer, pode me agregar, pode contribuir em coisas positivas para a minha casa, para a minha vida. Algumas lives anteriores, eu disse que a gente não deveria... a gente não deveria carregar o lixo de ninguém. Mas algumas experiências que foram vividas por outras pessoas, a gente pode trazer para a gente com um olhar diferenciado, com um olhar cuidadoso e procurar ver se aquilo é importante, se aquilo traz alguma lição para nós, para que a gente possa
passar por aquilo sem ter que sofrer como o pessoal da guerra passou, né? Esse menino que cresceu, que se não tivesse essa disciplina de terceiros, porque precisou, né, ele enfrentar essa guerra toda, ele se tornar um sobrevivente, que é isso que nós estamos fazendo agora, né? E, como é o nome? Passar de 45 para 2020, realidades diferentes, histórias diferentes, mas que tem como lá na frente o mesmo resultado, a sobrevivência. Nós estamos na sobrevivência da pandemia, a resiliência, que precisou, o mundo estava tão cheio de informações negativas, de tanta crueldade, de tanta atrocidade, muitas coisas que a gente antigamente não trazia para nossa casa, que eram coisas que os pais falavam. E que a coisa se abriu assim, né? E trouxe essas realidades cruéis para a vida da gente, que a gente não... A gente fica frustrado, a gente fica se sentindo até incapaz de conviver com o semelhante, porque a gente não sabe quem é que está ali de verdade, né? E isso acaba fazendo com que a gente fique desconfiado, a gente fica no meio de uma sociedade que a gente não sabe hoje se a gente vai chegar ali e vai levar um tiro, se o vizinho gosta de mim, se não gosta, se ele está falando de mim pelas costas ou se ele está, sabe, me parabenizando. A gente, poucos sabem quem são, né? Teve 2 casos hoje que eu passei no jornal que eu olhei assim e disse, meu Deus, que absurdo. Violências gratuitas. O mundo está tão desacerbado, sem disciplina. Foram tantas crianças que cresceram assim, né, na casa dos vizinhos, sendo acompanhados por mídia, né, pelas histórias sem controle, porque antigamente, a depender do horário, era a hora de eu dormir. Ia começar aquela novela com aquelas cenas meio assim, vamos para a cama, Cris, ó, tá na hora. Ah, não, tô com sono não, pai, vamos ler, né, vamos fazer algo que você aprenda. Não quero você na unha de ninguém. Hoje em dia não, hoje em dia vem cada novela, nada contra, que eu acho que a realidade tem que estar aí, né? A gente tem que crescer mesmo, levando no lombo. Mas a gente também tem que ter os tutores, né? A gente não pode chegar e eximir da gente a nossa responsabilidade. Os filhos foram feitos por nós, né? E parar também um pouco e dizer assim, ah, não, ela engravidou, nós engravidamos, né? O filho não é dela, o filho é nosso. Vamos parar com esse negócio de levantar a bandeira e dizer, ela é mãe, tá assim porque você não olha. Vamos parar com isso, vamos criar esse núcleo familiar enquanto a gente ainda tem tempo. Vamos procurar corrigir e ajustar os nossos filhos para serem crianças e adultos, adolescentes, lá na frente como modelos, como esse filme está retratando. Esse menino que foi tão rebelde, que passou por tanta coisa, por tanto sofrimento, mas foi tanto sofrimento que até eu fiquei doente por ele. E aí o que acontece? Ele se tornou o invencível, a história dele fez com que ele se tornasse o invencível pela fé. Né? As pessoas falam assim, eu não vou para a igreja. Não precisa ir para a igreja não, meu querido. A sua fé quem dá é Deus. Ore. Crie a sua intimidade com Deus. Ele já sabe das suas necessidades. Mas, de conta a gota, todos os dias, faz com ele. Peça ajuda. Uma hora você chega lá. Agora, querer que caia tudo no seu colo, não vai rolar. Desista, porque não é esse o caminho. É um ponto que você falou, viu, Cris? Fique à vontade, meu querido. Você pegou a questão, né, da questão da educação, né, como um ponto que poderia, né, ser diferente a história desse personagem. Né? Na verdade, o personagem, de fato, ele essa pessoa e naquele momento, talvez as porradas, né, o bater não resolveu muito.
né? Se tivesse uma outra abordagem, eu sei que é uma questão da época, né? Essa questão de não ter muito a questão do diálogo, né? A gente tinha isso. Só que a gente pode pensar isso, olhar para esse contexto e trazer para hoje, né? E fazer diferente, né? Essa necessidade de estar dialogando e tal. E naquele momento, o esporte salvou ele, como o estudo poderia ter salvado ele também. Só que naquela Verdade. situação ali, então o que é que a gente pode pensar em relação a isso? Que o esporte, em uma situação, seja adolescente, seja criança, pode salvar, né? Salvar essa criança, esse adolescente, para ter um futuro melhor. Né? É uma chance que tem essa criança ou esse adolescente, e com o estudo, com a leitura, ampliando também em relação a um futuro melhor. Então, apesar de tanta adversidade, tantos desafios que ele passou, qual é a mensagem, né? Uma das mensagens do filme? Se você persistir, você vai conseguir. E aí, se você se esforçar mais do que as outras pessoas, você vai vencer. Então, meu pai dizia, às vezes meu pai dizia assim, minha filha, olha, se algum dia você passar numa situação e o pessoal vê assim que tipo, ai, ela não tem educação para isso, finja que tenha. Finja que tem educação. Porque uma hora você passa a acreditar que você foi educada e as pessoas passam a lhe enxergar como uma pessoa educada e fica tudo bem. Você finja que o povo acredita. E aí, hoje tem um personagem feito por Renato Shape, não sei se as pessoas conhecem, que é a Karen, né? Chip, Renato Chip, que é a Karen. E a Karen, ela fala muito de mulher procurando Millie, mas não é o caso, não é o caso. A questão que ele traz, na verdade, o fundo, o cunho do personagem, é fazer com que a mulher aprenda a se amar. Aprenda a se valorizar. E hoje, eu não falo que a Karen está totalmente certa nem totalmente errada. Eu acho que tem que ser equilibrado. Todos nós temos que aprender a nos amarmos, a ter fé em Deus e na gente. Sabe? A gente tem que acreditar na gente. Porque se a gente não acreditar na gente, ninguém vai poder acreditar. Tudo que você quer, você tem que começar por você. Você quer mudança no mundo? Mude. Você quer a diferença? Faça por você. Comece por você. Porque quando a gente começa a botar os pontinhos, as pessoas começam a olhar a mudança e as pessoas vão querer te acompanhar. E isso faz com que tenha um resultado maior, uma propagação maior. Né? Que você começa os seus gestos, os seus pontinhos que você vai deixando no dia a dia, vai fazendo que outras pessoas repitam. E aí cada um vai iluminando o dia de cada um. É importante a gente falar também que a fé, ela não tem só essa conotação religiosa. A fé é você acreditar naquilo que você não viu ou você não vê. Verdade. Então, no caso do filme, o personagem teve essa coisa de acreditar. Então, a gente também pode acreditar. E é preciso que a gente acredite naquilo que a gente não vê. Porque é dessa forma que a gente vai moldando esse futuro. É isso que faz a gente estar vivo. É acreditar nessa coisa que a gente não está vivenciando ainda, mas tem a expectativa de vivenciar. É isso que faz com que a gente realmente viva, né? Procure viver, procura alcançar nossos objetivos, as nossas metas no hoje, né? Visando a esse futuro. Então, fé, essa coisa de acreditar naquilo que eu não vejo, eu não estou vendo ainda. Eu não estou vendo, eu quero uma casa assim, eu quero um casamento X, eu quero meus filhos formados, né? Eu quero a minha empresa. Ainda não está acontecendo. Mas... Você está fazendo o quê para ter isso, para conquistar isso? Né? Você tem que querer e você tem que deslumbrar aquilo. Né? Ó,
Vamos ser instantâneo. Eu quero uma pessoa legal no meu lado, então eu tenho que buscar aquilo, né? Não pode chegar assim e pegar assim, sair pegando em qualquer coisa, né? Você tem que começar a analisar, olha, aquela pessoa, porque às vezes a pessoa faz assim, conhece uma, se muda para a vida daquela, não sabe nem se aquela está esperando que se mude. Aí você deixa a sua vida, deixa tudo que você construiu para cima e vai viver a vida daquela pessoa. Os problemas daquela pessoa se tornam seu, mas você pode ajudar, você pode contribuir, você pode estar ali paralelo a outra pessoa, beleza. Mas daí é você esquecer de tudo que você construiu, deixar aquelas coisas começarem a se tornar bola de neve para criar um conflito, para poder daqui a pouco entrar com tudo, porque uma pessoa insatisfeita, uma pessoa frustrada, uma pessoa que não está conseguindo ser ela mesma, ela está sendo outra pessoa para agradar seu perfil daquela outra pessoa, é ruim. A pior coisa é você encontrar uma pessoa na sua vida que ela já vem com uma construção e você querer desmanchar aquela construção para você colocar como verdade aquele seu desejo. Você tem que fazer o quê? Buscar uma convivência a dois positiva. Olha, eu sou assim, a outra é B, é. Então vamos procurar agregar, sabe? E não só B deixar de ser B para se tornar só A. Não existe isso. São dois universos diferentes, dois mundos diferentes, né? Então, se a gente não tiver esse intuito de fé, de acreditar no que a gente deseja, de querer construir tudo positivo para a vida da gente, se a gente não criar uma base, nada vai ficar erguido. E aí junto à fé, aí ele falava assim, ó, né, tem uma parte que quanto mais eu aguentar, né, você vai vencer. Então, aí você pode pensar o seguinte, aguentar o quê, Whindersson? Né? Aguentar o quê? Eu não tô falando da questão do aguentar o sofrimento. O que eu estou falando é aguentar as frustrações, porque para a gente vencer, a gente tem que aguentar as frustrações da vida, tem que aguentar as dores. Nesse caso desse personagem, ele de fato, dor física, ele vivenciou, ele teve que aguentar. Mas eu não estou fazendo apologia à dor, não. Se você está numa situação de dor, sei lá, no casamento, no seu trabalho, você vai ter que aguentar isso, não. Tem certos tipos de dores, que aí eu vou exemplificar, para ficar mais prático no nosso dia a dia, o que a gente pode aguentar. Porque o sair da zona de conforto gera dor. O sair, a questão de crescer gera dor. Então, em que sentido é? Tudo aquilo que eu não estou acostumado, eu vou iniciar, gera um pouco de dor. Por exemplo, eu vou iniciar uma academia, né? Eu faço academia hoje. Amanhã meu corpo está doendo. No segundo dia, meu corpo dói. Terceiro, durante uma semana, ainda estou nesse processo. Na segunda semana, você já começa a se acostumar, se adaptar. Então, você teve que aguentar essa dor, né, momentânea para poder o corpo, para você chegar ao ideal, aonde você quer chegar. Você precisou passar dessa dor. No mesmo jeito, o personagem, ele teve que passar por esse processo, né? Naquele momento, naquele contexto, ele aguentou. Outro exemplo que a gente pode trazer para a nossa realidade aqui, o ler, né? Quem não está acostumado a ler, eu começo a ler hoje, já tem muito tempo, um exemplo. Aí eu começo a ler hoje. Eu começo a sentir sono. No outro dia também eu começo a me sentir sono, porque o cérebro não está acostumado. Ele está um pouco preguiçoso, vamos dizer assim. E aí ele vai forçar mais. Então todo esse processo de aguentar a frustração e as dores foi, no caso de hoje, para a gente alcançar a nossa meta, é preciso aguentar essa frustração. E lá no caso do personagem, ele teve que aguentar para sobreviver. Então, só a título de informação, para que a gente possa ampliar ainda mais,
Quem é que estuda, qual é a ciência que estuda essa coisa do aguentar a frustração, a dor, essa coisa? Quem estuda isso? A economia comportamental, tá? Essa economia comportamental, ela hoje é usada mais na questão do uso do dinheiro, né? Porque uma pergunta, por que as pessoas não conseguem poupar dinheiro, né, em algumas situações? A gente está num contexto que tudo é muito imediato. A gente está na era do imediatismo, né? Então, o imediatismo está imperando. Então, se para eu conseguir poupar, se eu conseguir aguentar a frustração para alcançar o objetivo, hoje, o que se ensina é o oposto. Essa coisa do eu não posso esperar, eu não posso aguentar a frustração. Eu tenho que vivenciar o prazer hoje. Então, essa economia, ou essa economia comportamental, o que é que ela estuda? Os recursos finitos, que seria o quê? Pode ser a questão da escassez do tempo, da energia, do dinheiro, dessa coisa, desse dia a dia, do esforço, das decisões. Então, se você entender, se eu tenho a capacidade de aguentar a frustração, a dor, eu tenho a capacidade de fazer melhores escolhas. Então, a economia comportamental, ele estuda isso. E aí é interessante a gente pensar que dentro dessa economia comportamental tem uma teoria, um pensamento que é Jacques. Como é que funciona essa teoria Jacques? Que foi algo que aconteceu no filme, onde eles estão num ponto de sobrevivência, está um grupo só, onde eles não sabem se vão viver ou não, existe poucos recursos de alimento, existe pouco recurso de tudo, e aí um deles fala para o outro, a alimentação, a gente vai comer 1 ou 2 vezes no dia, para aguentar X dias. Só que desde já falou assim, não, a gente não vai conseguir, a gente vai morrer. Então, esse não tinha essa questão de aguentar a frustração. Na visão dele, não tinha sentido nenhum aguentar nada, porque o amanhã na cabeça dele não existia. Para que eu vou fazer essa economia, né? Essa economia para sobreviver, porque se eu acho que a gente não vai viver, não vai sobreviver. E aí ele pegou o quê? Comeu a alimentação toda. E aí quando que é o que gerenciava tudo, aí ele falou, pô, você fez isso, fulano? E agora, alto mar, olhando para o lado, para o outro, não tinha mais nada. Não tinha comida, não tinha... Né? E aí, dentro dessa coisa, teve outras situações que eles tiveram... Mas o fato é, no desespero, o cara, ele não... Dessa situação, ele não pensou nesse amanhã. Então, essa capacidade de aguentar essa frustração, essa coisa de imediato, no caso, eles foram mais, né? Quem tem isso vai mais longe, alcança mais. Então, aí vem o que? A teoria do pensamento Jacques. O que ela fala? Trazendo para hoje. Se você está fazendo uma dieta, e aí você não pode comer isso, não pode comer aquilo e tal, e aí você come um pouquinho de uma coisa que você não podia. Aí você, poxa, não podia. Vamos dizer um bolo. Você não podia. Né? Você tinha que aguentar ali. Aí você comeu um pouco do bolo. Não podia e comeu. Aí você fala assim, já que eu comi o pouquinho, vou comer o bolo inteiro. Ou seja, já que eu já estou na merda, já que, né, já não consegui manter o... meter o pé na jaca. Exatamente. Já que, aí que vem o já que. Então, é isso que a gente faz nessa questão do aguentar. A gente não aguenta, e aí, né, já que a gente está na merda, vamos, né, de vez pisar. Outra situação é que se você está devendo um cartão, né, 12 vezes no cartão, algo do tipo, e aí você fala, se eu fizer mais uma dívida de 18 meses, mais 20, não vai fazer diferença. Aí vai lá e faz.
a coisa, né? Já que eu tenho 12 meses devendo, dever mais duas, 6 meses não vai fazer diferença. E aí pisa o pé na jaca. Então, por que eu estou falando isso? Para justamente, né, essa questão da ciência da economia comportamental, nessa questão do filme, o quanto ele aguentou. No caso, ele treinou a mente dele para aguentar essas coisas no esporte. A gente poderia também treinar isso também na questão da nossa mente, o positivo, blindar a nossa mente e aguentar também essas frustrações, as dores. Então, nesse sentido, a gente tem isso, né? Então, uma observação interessante é que quem não tem autocontrole, né? Porque às vezes eu falo assim, hoje, no caso, vamos pegar essa questão da dieta. Eu não tive o autocontrole. Aí eu comi um pouquinho. Já que eu não tenho um autocontrole hoje, aí a pessoa fala assim, segunda-feira eu retomo o regime. Ele está na quinta-feira. Então essa coisa do quinta-feira eu vou ter o autocontrole, então isso não existe. Se você não tem autocontrole hoje, você não vai ter no futuro. Verdade. Então você tem que ter hoje esse autocontrole. Então esse treinamento... Então o filme tem essa coisa. Aí eu posso linkar também em relação a gente quando a gente está buscando alguma meta e tal, a gente está aqui naquele último suspiro, né? Naquela coisa, a gente já aguentou muito, está ali, buscando, e aí cada vez mais você já está nas últimas. Você não sabe que você está pertinho de alcançar aquilo. Seja a questão da faculdade, seja uma questão de uma viagem que você está ali para chegar. Em muitos casos, o que é que acontece? A gente para ali próximo, só faltava mais um passo e a gente a gente desiste. Então, nesse filme, ele mostra que esse pouquinho dá para aguentar mais, dá para seguir em frente. Então, aí vem a resiliência, o acreditar, a fé. Então, tudo isso faz com que realmente faz dessa qualidade dele que ele siga em frente. E aí tem uma frase no filme que é bem interessante. Um instante de dor vale uma vida inteira de glória. Então, essa frase realmente... Quando a gente busca algum objetivo, seja de sobrevivência, essa frase realmente diz muita coisa e é uma frase que a gente pode levar para a nossa vida, né, em relação no momento que eu esteja passando por muitos desafios, né, pode ser um momento de frustração, de dor, né, e a gente, é só agora, porque depois eu vou ter uma glória inteira na minha vida. Então, esse é um ponto importante desse filme. Eu vou passar um pouco a palavra para a Cris também, se ela... Tá ótimo, tá ótimo. Mas então, então essa é uma coisa bem interessante do filme. E um outro ponto que fica marcado também, eles estavam numa guerra. Eles estavam refugiados. Ele foi capturado, né, o personagem. Então, eles ficaram numa concentração lá, eram os japoneses e os americanos. Desacerto nesse momento, viu? Então, de uma certa forma, o líder do Japão, não sei porquê, eu acho que tinha uma intriga com esse personagem. Toda vez, de fato, era um motivo de ele tomar uma surra, né, de bater. Então, com a gente, né? A gente recebeu esse crédito do Covid e agora a gente está sendo condenado, né? Porque o pessoal da China, Japão, não quer nada com o brasileiro mais. Então, de uma certa forma, o que evidenciou, que ficou reforçou ainda mais a força desse personagem, foi esse capitão, esse sargento,
lá do Japão. Porque virava e mexia, ele estava batendo nesse personagem. Então, quanto mais esse japonês batia nele, mais evidenciava a força desse personagem. E assim, aí eu vou trazer isso para o nosso dia a dia. Às vezes a gente pode, entre aspas, ter algum inimigo, né? Pessoas que pode pegar bem no ponto que incomoda a gente. Mas graças a essas pessoas que a gente descobre nossos pontos fortes, que a gente descobre pontos a melhorar e a gente se torna pessoas melhores baseado nessas, entre aspas, eu vou dizer entre aspas, esses inimigos. Porque eles mostram os pontos que a gente precisa melhorar. Então, eu não tenho essa sorte de ter inimigo, não, mas se eu tivesse, ele ia estar lascado comigo, porque eu sou uma pessoa tão positiva que é capaz até de eu consolar ele. Por ele ter estado. Aí eu dizendo assim, entre aspas, né? Esse inimigo que a gente fala, assim, pode ser pessoas que incomodem a gente, né? De algum modo. Então, essas pessoas é bênção de Deus na nossa vida. Né? Porque eles... Então é interessante que o filme traz a questão do perdão. Né? Traz a questão, né, em alguns pontos. E esse personagem, quando acaba tudo, ele vai até esses japoneses e ele vai pedir perdão, ou perdoa essas pessoas, né, que dentro desse percurso dele, de uma certa forma, foi, né, ele teve esse sofrimento, mas ele teve esse movimento de fazer isso. Então, assim, o filme também traz as polaridades. Por exemplo, que aí entra um pouco da questão do inimigo, que eu falei, é uma oposição, né? Um inimigo seria uma oposição. Então, tem uma parte do filme que fala assim, para existir o dia, precisa existir a noite. O bom e o ruim, né? Sempre essa polaridade, para um existir, o outro tem que existir. Então, eles não são inimigos, né? O dia não é inimigo da noite. Eles são complementares. Então, é nesse sentido que, por exemplo, existe o medo. O medo a gente pode pensar que o medo é ruim, mas o medo tem uma função de proteger a nossa vida. Então, você está num perigo eminente, sei lá, algum lugar desconhecido, você tem medo. Então, aquilo vai frear você. Só que o medo excessivo pode te paralisar e deixar de você seguir à frente. Então, por que eu estou trazendo isso? A questão da polaridade. A questão não é a questão do inimigo é algo ruim, mas é como eu encaro, é como eu vou fazer essa completude dessas duas visões. Então, o filme mostra isso, né? Do bonzinho, do bom e do vilão, do inimigo, né? Traz a guerra como todo, seja essa coisa do antagonista, né? São algo contrário. Então, é bem interessante esse filme. É aquela coisa, você não pode ter uma flor se você não tirar os espinhos, né? Você não pode ter o melhor da flor se você não tirar os espinhos. Né? A vida é isso. Se a gente vivesse somente mais de rosas, talvez a gente não se tornasse pessoas mais confiantes, pessoas mais seguras, pessoas que sabem discernir o bom do ruim, né? Então, e a gente não aprenderia a valorizar, né? Não teria esse equilíbrio. Se passasse por uma dificuldade, não construiria a fé. Porque a fé, ela vem como consolo, a fé, ela traz, tipo assim, uma esperança, ela nos fortalece. Então, tudo é ligado, cada ponto tem sua chave, sabe? E aí faz com que a gente tenha um estímulo para continuar.
né? As pessoas falam assim, ah, não, eu não consegui, mas você não se acovardou, você tentou. O fracasso nem sempre é uma perca, é um aprendizado. Você não consegue agora, mas você tem um caminho para conseguir mais lá na frente, sabe? Você vai aumentar um pouco a sua trilha, mas nada vai lhe impedir de você chegar lá. A maior guerra que a gente enfrenta não é lá fora, é a construção de nós mesmos. Então, se você se determinar a buscar aquilo, seja por fé, seja por esperança em você, por acreditar, você ter aquele objetivo como verdade, você chega lá. Pode demorar, porque nada também rápido demais vem assim, né? Pode acontecer, não é que não aconteça, pode vir a acontecer. Mas caso demore mais um pouquinho, vai ser o tempo suficiente de você depois valorizar aquela sua conquista. É interessante que, alguns momentos, esse personagem pensou em matar esse comandante aí, japonês, em alguns momentos. E aí ele estava conversando com uma pessoa do lado, ele falou assim, você quer vencer ele? Qual a maior vitória em cima do japonês, desse capitão, desse comandante? É você sobreviver a essa guerra. Então, o fato de ele sobreviver a tudo aquilo ali era a maior, a maior vitória, né? Maior coisa, o ser mais forte era mostrar que ele ia sobreviver, que ele ia viver até o final da guerra. Então, a determinação que ele tinha, né? Foi? A determinação que ele teve através do apoio do irmão. Assim, ele teve vontade de matar o sujeito lá. Aí depois, assim, a gente tem esses pensamentos no sentido, né? Pode ser em algum momento, né? Desejar até o mal, mas no sentido que ele mesmo depois foi pedir perdão. Não pedir perdão, não. Ele foi, né? Dizer para eles que perdoava eles. Então, é uma coisa assim, né? Tá ali no limite, mas depois ele tem esse processo de pedir perdão. Não, que perdoar todos eles ali, né? Daquela trajetória. Então, assim, para mim, esse aprendizado, né? Dessa questão do aguentar a frustração, de acreditar, ter fé, né? Acreditar naquilo que a gente não vê. Isso é fundamental para a gente alcançar muito mais metas, né? O sobreviver, né? Nesse caso de nós, é alcançar todas as metas que a gente tem como objetivo. Então, é uma coisa interessante, né? A gente trazer isso. E se você quiser, né, para a gente fazer, né, umas considerações finais, para a gente ir, né, fechando aos poucos essa live. Quem está assistindo, né, quem está assistindo também pode colocar alguma coisa ainda, você pode cair 1000 vezes, mas Deus vai te levantar 1001 vezes, né? Então, é o que o Odilon, a contribuição de Odilon, verdade. E deixa eu ver aqui. Pode ficar à vontade, viu, Cris? As considerações que você quer. Eu só tenho que agradecer a oportunidade que você me deu nesse circuito, que eu não sei se já terminou, vai continuar, não sei ainda. A gente vai ver isso mais adiante. E foi um grande aprendizado. Agradecer também a presença de todos que passaram por aqui, que aceitou esse convite, essa proposta, encarou essa proposta de aprendizado, né? Eu espero, como eu falei, eu espero que essa semente que a gente tenha colocado juntos dê grandes resultados, evolua, né? Que se propague aí para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de se fazer presente, mas de um comentário ou outro das pessoas que
passaram por aqui, né? Faz com que seja um crescimento para cada uma pontinha de resultado positivo. Desejar boas festas a todos, né, que estamos aí já na porta das festivações de natalinas. E só isso, só agradecer e pedir a Deus que continue iluminando a todos nós, né? E dando assim muita luz ao nosso amigo aqui, que contribuiu, que trouxe esse circuito de filmes pra gente. Somente isso. Então, agradecer também a Cris por ter aceitado o convite. É só relembrando, né, o objetivo do circuito de filmes. Toda semana é escolhido um filme aonde a gente vai fazer aprendizados, né? Eu passo cada semana um filme, a pessoa, né, cada um de vocês assiste, vê os aprendizados, faz a relação, o que é que você pode trazer desse filme, né, que é escolhido, para o aprendizado do dia a dia, qual é a prática, qual é a decisão que você toma diante desses aprendizados, porque só o aprendizado por aprendizado, ele não muda nada, tá? Tem que colocar em prática. Então, fazer essa relação de aprendizados e na live você pode também participar ao vivo em compartilhar a sua visão dos aprendizados. Então, essa é a ideia. Então, se você, para as próximas lives, né, se prepare, se você quer compartilhar os seus aprendizados, se prepare. E quero enfatizar, né, só enfatizar essa questão do aprendizado hoje, né, que persista, que você realmente persistir, né, aguentar algumas frustrações, algumas decepções, né, algumas dores, né, não de masoquismo, mas dores que fazem parte, né, de sair da zona de conforto, sair, no caso do crescimento pessoal. Então, tudo isso, né, você persistindo, tendo fé nos seus objetivos, e você é mais que vencedor, com certeza, que você vai conseguir. Essa é a mensagem do filme. E agradecer e parabenizar a todos, né? Agradecer a Cris, parabenizar também a todos que estiveram aqui nessa live. E também estamos, né, perto aí do Natal, então desejar também boas festas para todos. E falar que na próxima semana tem filme, tá? É o Menino de Ouro. Filme, ai meu Deus! Gente, eu vou te dizer, esse filme é bom, mas é muito sofrimento, meu coração não aguenta não, porque eu fico revoltada. Pega uma coisa mais leve. De Ouro. Então, Justa. Feliz Natal a todos, tá? Parabéns e agradecer a Cris, agradecer a todos. Fique com Deus, cada um de vocês. Coloque o aprendizado em prática, que realmente cada um de nós sejamos cada vez melhores, crescer e contribuir. Que o ajudar o outro seja uma inspiração cada vez mais e isso se propague cada vez mais. Esse é o meu objetivo, essa é a minha missão. Até a próxima live, né, se Deus assim permitir, e Ele quer. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Então, eu gordo aí na casa de vocês. Um beijo. Feliz Natal. Senão eu não seria eu. Se eu falasse assim. Tchau.